Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat HMI. Esse é o segundo vídeo no qual nós vamos falar sobre JavaScript dentro do TwinCat HMI. E a minha ideia agora é, em vez de fazer uma função para converter um valor em outro, que é algo bastante simples aqui, eu quero criar uma função para abrir um pop-up na tela. Então eu vou criar uma função em JavaScript e essa função em si eu vou colocar num botãozinho aqui e quando apertar, vai fazer o mesmo efeito que aquele efeito que a gente fez num outro vídeo passado, no qual eu apertava e aparecia um pop-up na tela aqui com fundo escuro e um pop-up branco aqui. Então vamos lá? Inicialmente, eu estou com aquele mesmo projeto que eu havia feito no vídeo passado, e aqui eu já criei uma pasta para para colocar as nossas funções em JavaScript. Eu vou fazer essa funçãozinha no TCXAE Shell mesmo. Entretanto, no próximo vídeo eu vou utilizar o Visual Studio 2017 ou 2019 para que vocês vejam a diferença. Basicamente, no Visual Studio 2017 ou 2019, caso vocês tenham, é mais interessante porque ele consegue ter um IntelliSense melhor, ou seja, ele consegue pintar as variáveis de uma maneira mais interessante, ele consegue fazer o processo de autocompletar, ou seja, vocês digitarem a variável e o TwinCat HMI já saber exatamente qual função, qual variável vocês devem colocar de maneira mais intuitiva, mais fácil. Mas por agora vamos utilizar o TwinCat XAE Shell mesmo. Então vamos clicar aqui com o botão direito e adicionar um novo item e vamos adicionar uma função em JavaScript. E eu vou chamar essa função de pop-up. Vou fazer um pop-up utilizando JavaScript. Aqui, inicialmente, o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse parâmetro daqui. E não dá para fazer isso aqui simplesmente excluindo ele daqui, tá? É necessário vocês virem aqui no arquivo JSON e editarem o arquivo JSON. Então, dois cliques aqui, clicar aqui, selecionar ele e clicar em remover. Isso vai fazer com que ele não tenha mais nenhum parâmetro de entrada. Aqui eu posso deixar normal e manter aqui como síncrono mesmo. Posso clicar em Yes aqui e pronto. A minha ideia é utilizar uma função chamada TwinCatHMI.topMostLayer, que é basicamente uma função que permite com que você faça aquele efeito de colocar o fundo escuro, transparente e colocar alguma coisa na frente. Entretanto, é necessário que essas coisas que você vai colocar existam previamente. E como que a gente vai fazer isso daí? Aqui no JavaScript é possível a gente adicionar um pouco de HTML dentro dele. Vamos começar. Inicialmente, o que que eu vou fazer? Vou criar uma variável e eu vou chamar ela de elemento, elemento externo. E para indicar que eu tenho aqui alguma coisa em HTML, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar o sinal de dólar aqui, abrir parênteses, abrir aspas simples e colocar as setinhas aqui. E aqui dentro eu vou colocar o meu elemento em HTML. Então eu vou colocar um simples div aqui. O que que esse div vai fazer? Vai simplesmente abrir uma caixa qualquer dentro do TwinCat HMI. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou dizer quais vão ser as características dessa caixa. Ou seja, quanto que ela vai ter de altura, largura, qual é a cor que ela vai ter. E para isso existe um outro componente da programação web que é o CSS, que é o Cascading Style Sheets. E esse elemento é o elemento que permite com que a gente defina o estilo. Então, no HTML, a gente determina o que vai ter na nossa página e no CSS a gente determina como isso daí vai ser apresentado. Então, eu preciso abrir e fechar parênteses e abrir e fechar chaves também, porque pela sintaxe do CSS ele é sempre colocado dentro de chaves. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar a largura, a altura e a cor de fundo. Já vou colocar e já volto aqui. Perfeito. Então eu criei um elemento, ou seja, basicamente um quadrado com 200 de altura.
200 de altura por 200 de largura e a cor de fundo desse quadrado vai ser branco. Agora eu vou criar dois elementos para que sejam colocados dentro desse quadrado aqui. Um deles vai ser um texto, então vai ter um texto logo na parte superior do nosso pop-up e um botão também que vai ser o botão de confirmar. Eu vou criar e já volto aqui com vocês. Ok, então o que que eu fiz aqui? Eu criei um elemento externo. Dentro desse elemento, eu vou colocar um texto e um botão. Basicamente, o texto também é um div. A diferença é que ele vai ter é um div com um texto dentro dele, basicamente uma caixa com um texto. E o botão é um button mesmo. Isso daqui, se vocês lembram da última aula, acho que é a penúltima aula na qual eu falei sobre HTML, sobre o HTML host, eu criei um botão lá dentro do HTML host utilizando um button. Então é assim que a gente vai utilizar, vai colocar um button dentro do nosso HTML aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa dizer que esse elemento e esse elemento vão estar contidos dentro desse aqui. Como que a gente faz isso? Existe uma funçãozinha aqui que a gente consegue colocar nesse elemento aqui, que é a função append. Então vai ser elemento externo ponto append. E aí a gente vai ter o nosso texto e mais um elemento externo ponto append. E aqui vai ter o nosso botão. Uma outra coisa que eu quero fazer aqui também, e aqui antes de colocar eles, é adicionar um evento aqui nesse botão. Esse botão vai precisar de um evento. Eu quero adicionar um evento de maneira que quando eu clicar no botão, ele feche. Eu quero adicionar um evento de maneira que quando você clicar no botão, ele feche a caixa de diálogo, ele fecha o nosso pop-up. Então, como que eu vou fazer isso daí? Botão.on, a sintaxe é clique, e aí o que que vai acontecer quando eu clicar nesse botão? Eu vou acionar uma function e, que vai ser um evento. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos já utilizar a nossa função topmost layer. Então, vai ser tchmi.topmost layer. Tem que ser digitado exatamente assim, tá? Mas não se preocupem, porque eu vou deixar um link na descrição para vocês baixarem essa função aqui. Vocês vão precisar só importar. .remove this, vírgula, elemento externo. E outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte também. Uma vez que o botão não esteja mais na tela, ou seja, uma vez que o TwinCat HMI já removeu esse elemento da tela e ele já não está mais aqui, não faz mais sentido eu ficar escutando esse evento aqui. Por quê? Eu criei um elemento externo, criei um texto, dentro do elemento externo eu coloquei um botão. E esse botão em si, eu vou associar um evento clique a esse botão. Quando eu clicar, vai executar o que tem aqui dentro. Entretanto, quando eu executar o que tem aqui dentro, o que que vai acontecer? Eu vou remover da minha tela o meu elemento externo.
E por consequência, eu vou remover o botão também, porque o botão vai estar dentro do elemento externo, como a gente já colocou aqui embaixo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que o TwinCat HMI não mais fique olhando para saber se eu cliquei no botão, porque o botão simplesmente não existe mais. Então, para isso, eu vou usar um this.offClick, para que ele não mais fique observando o clique do botão. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa adicionar esse elemento na tela. Então, eu já tenho o texto e o botão adicionados ao elemento externo. Agora, a única coisa que falta é fazer com que o elemento externo apareça na tela. Vai ser TwinCat HMI.topmostLayer.addEx. Isso daqui é uma funçãozinha. Depois eu também vou deixar na descrição o link para vocês acertarem, para vocês conseguirem visualizar a documentação dessa função aqui. Então, basicamente, o primeiro parâmetro é o elemento que vocês querem que apareça. E depois disso, vem alguns elementos aqui que são o primeiro, center horizontal, esse vai ser true, center vertical também igual a true, ou seja, o meu elemento vai aparecer no centro da tela. E aqui tem um outro que é o remove CB, que é basicamente o seguinte: se eu clicar fora da área desse elemento aqui, eu quero que ele desapareça. Então, o que eu vou fazer aqui? If data.cancelado tchmi.topmostLayer.remove. O que eu vou remover? Eu vou remover desse contexto aqui, ou seja, desse contexto aqui, o elemento externo. Vamos ver se funcionou? Então vamos salvar aqui, voltar para o nosso Desktop View, dar aquele reload lá, que toda vez que altera uma função em JavaScript ele pede para dar esse reload aqui. E vamos colocar um botão aqui e vamos ver se vai funcionar. Então, dando um duplo clique sobre o botão, a gente também pode adicionar qualquer função em JavaScript e as funções que a gente fizer vão estar presentes aqui em Other. Eu tenho aqui a funçãozinha de conversão que eu havia feito no outro vídeo e tem a minha função para abrir o pop-up, que foi a função que a gente acabou de fazer aqui. Vamos ver se funciona. Funcionou. Vamos ver, clicando aqui, também funcionou. E aqui, se em vez de clicar no botão eu clicar aqui fora, também sai e o pop-up também desaparece. É assim que se cria uma função utilizando essa biblioteca aqui, o TwinCat HMI.topmostLayer. Ok, pessoal. Então, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.